Oriental de Lisboa, mas são poucos os que o conhecem. Trata-se de um património classificado que pertence a um particular e por isso não está aberto ao público. Mesmo assim, fazem-se visitas guiadas por um historiador, onde se revela a riqueza arquitetónica deste edifício. A Filipa Costa abre-nos as portas deste palácio. É um palácio que poucos conhecem, mas é um dos patrimónios históricos mais valiosos do país. Estamos aqui junto ao Palácio de Chabregas, ou Palácio dos Marqueses de Olhão, que foi inicialmente construído no século XVI. E é então uma joia arquitetónica que está aqui em Lisboa e que vamos agora descobrir com a ajuda do historiador Joel Moedas Miguel, que está aqui connosco. Este palácio, que histórias é que ele reúne? Porque eu sei que ele está recheado de história. Como eu referi, é um palácio que dá início então à sua construção no século XVI. Exato. Este palácio é um palácio cheio de história, porque começa com o século XVI, onde existem aqui casas que pertencem a Tristão da Cunha, um grande navegador. Depois temos um outro período, que é a permanência da Rainha Dona Leonor nesta casa. A Rainha Dona Leonor vai viver nesta casa quando o convento da Madre Deus está em construção. Já no final do século XVII, esta casa, curiosamente, vai voltar à família Cunha, e é nessa época que se dão as grandes obras e os grandes trabalhos que vão dar origem ao palácio que nós hoje conhecemos. E é um palácio que resistiu ao terremoto de 1755. Resiste ao terremoto de 1755 e por isso guarda artes decorativas fantásticas, desde os azulejos, que são as artes decorativas que exatamente resistem ao terremoto de 1755. Já no início do século XIX, quando exatamente esta casa é ocupada pelo Marquês de Olhão, descendente, curiosamente, tanto da família Mel como da família Cunha, vai fazer os grandes trabalhos, as grandes obras e vai exatamente enriquecê-lo com pinturas murais fantásticas que vamos ver. E ao entrarmos aqui no vestíbulo do palácio, começamos logo a perceber da riqueza de azulejos que estão aqui no interior. Exatamente. Este palácio reúne uma coleção de azulejos fantástica, ainda por mais azulejos e palácio que resistiu ao terremoto de 1755 e por isso temos preciosidades como neste vestíbulo azulejos do final do século XVII, estilo tapete, inspirado nos tapetes persas, portanto com estes motivos geométricos e com esta mistura do azul com o amarelo, e temos um vestíbulo que organiza a casa. A partir daqui nós podíamos ir para as diferentes salas da casa, sendo que ele está exatamente no centro, é o coração desta casa. Esta casa também vai ser importante como um centro de conjura. É um dos palcos onde os conjurados de 1640 se vão reunir e que vão depois dar exatamente lugar à Revolução de 1640 e à restauração da independência de Portugal. Ora, o repórter de imagem, o Antunes, tem estado aqui a mostrar então o que é a riqueza patrimonial deste palácio, que é um palácio de grandes dimensões. É um palácio de grandes dimensões, é uma das maiores residências aristocráticas do século XVII e XVIII na cidade de Lisboa. E vamos já aqui entrar numa sala então também recheada de história, que é a Sala das Batalhas. Sala das Batalhas, também conhecida como Sala das Batalhas da Restauração, apesar de existir dúvida ao nível da representação real que está nestes azulejos. É uma sala que foi depois usada no século XIX como sala de jantar da família. Mas, de facto, aqui o mais interessante são estes azulejos fabulosos que representam batalhas, batalhas em que esta família está presente. São azulejos fabulosos, são atribuídos ao ateliê, podemos dizer, de Bartolomeu Antunes, e é um pintor que nós conhecemos somente o monograma da assinatura, ou a sigla, PMP, não sabemos o nome real, que terá sido o pintor, então, destes azulejos. É um palácio privado e por essas razões está fechado ao público em geral. Claro que existe sempre a possibilidade de fazer visitas guiadas e temos feito, mas de facto não é um palácio que esteja exatamente aberto ao público de uma forma contínua. Estamos a entrar numa outra joia deste palácio, é uma sala que nos rodeia em todo o lado com as pinturas que estão aqui à nossa volta na parede. É uma das salas mais bonitas deste palácio e mais exóticas, também podemos dizer, porque não só reúne os azulejos da primeira metade do século XVIII, iguais àqueles que nós vimos anteriormente, e que representam cenas da vida cortesã, cenas de caça muito interessantes, e depois, na segunda metade do século XIX, vai ser acrescentada esta pintura neogótica por um arquiteto, José Maria, arquiteto
decorador José Maria Nepomuceno. Vai ser ele que também vai intervencionar a decoração desta sala fabulosa, que é uma sala oval, só por daí é interessante, e depois com esta decoração neogótica de gosto veneziano, que simula, de facto, o exterior do palácio, um jardim, portanto, normalmente chama-se trompe-l'œil, mas em português nós temos uma expressão que é a arquitetura perspectivada, que de facto nos faz esta ligação para o espaço exterior. Ora, e como é que tem sido o interesse das pessoas por conhecer este património? É um interesse enorme, porque de facto, primeiro, é um palácio que tem uma história enorme, uma história não só do ponto de vista do seu património, das artes decorativas que nós estamos aqui a encontrar, mas também pela história das pessoas que passaram, das figuras da história de Portugal que passaram por este palácio. Ficámos só apenas a conhecer parte deste Palácio de Chabregas ou dos Marqueses de Olhão. Na nossa próxima intervenção vamos continuar a dar-lhe a conhecer o que é este património que está situado aqui em Lisboa. Património bem Palácio de Chabregas, aqui em Lisboa, um património classificado que não está aberto ao público. E há muito para descobrir sobre a história de Portugal, fazendo uma visita guiada a este edifício, como nos conta a Filipa Costa. Nesta nossa visita ao Palácio de Chabregas, também conhecido como o Palácio dos Marqueses de Olhão, vamos agora dar atenção especial a estas salas de aparato. Este é um palácio que está normalmente fechado ao público, pertence a privados, mas aqui também se fazem visitas guiadas com o Dr. Joel Moedas Miguel, que também está aqui connosco e nos vai fazer esta visita. Estas salas de aparato, todas elas ricamente decoradas. Uma decoração que é exatamente desenvolvida pelo primeiro Marquês de Olhão, que vai ocupar esta casa na primeira metade do século XIX e que vai escolher Pereira dos Santos, Alexandre Pereira dos Santos, um decorador, pintor, para decorar estas salas àquilo que nós chamamos o gosto de Pilman, ou a escola de Pilman, que é de facto esta pintura mural que invoca o gosto neoclássico que aqui podemos admirar. Aqui no teto é uma tela e não madeira, como se podia imaginar. Ou estuque, é um teto em tela, forrado a tela pintada, uma solução que existe um pouco por toda a Lisboa, é pouco conhecido, mas de facto existem muitos espaços, muitas casas, nomeadamente pós-terremoto de 1755, que foram exatamente decoradas com esta técnica. Temos uma igreja fabulosa em Lisboa, que é a Igreja da Encarnação no Chiado, que todo o teto desta igreja é exatamente feito com este tipo de solução de tela pintada. Ora, vamos aqui então explorar estas salas que estão aqui, que são muitas, é um palácio com cerca de 100 divisões no seu total. Quero-me destacar outros pormenores da decoração. Esta saleta é muito interessante, chama Sala da Marquesa, porque de facto tem uma decoração muito feminina. Nós podemos ver exatamente nesta decoração de inspiração clássica, estas figuras, as cariátides, que suportam uma série de vasos com joias, com pérolas, com plumas, com todo aquele tipo de elementos que serviam exatamente para as senhoras se arranjarem nesta época. Ora, e foi um palácio que foi habitado, digamos, até quando? O palácio foi habitado até 1998, até à morte de Dom Pedro da Cunha, que exatamente viveu neste palácio. Ora, e este salão, quero-me falar dele? Este salão foi muito transformado já quando este palácio é aberto para eventos, já no início do ano 2000, portanto conserva alguns elementos decorativos originais, nomeadamente as sobreportas, onde vemos o brasão dos Marqueses de Olhão, mas todas as pequenas divisões que existiam e que dividiam esta sala foram retiradas para criar exatamente um espaço de baile para os eventos que hoje em dia aqui têm lugar. E que tipo de eventos é que aqui têm lugar? São eventos que, sociais, portanto, desde casamentos, jantares, portanto é um palácio com uma capacidade enorme, que chega quase às 1000 pessoas, pode ter eventos que chegam a esse número. Ora, como eu referi, é um palácio que está fechado ao público, mas consigo, fazem-se visitas guiadas. Como é que as pessoas têm acesso a poderem inscrever-se nestas visitas? Muito bem, normalmente contactam ou quem exatamente gera o Palácio de Chabregas, é fácil encontrar pela internet, ou as visitas que eu costumo realizar, têm exatamente o meu nome, Joel Moedas Miguel, Guided Visit.
E tal como todos os palácios, há sempre passagens, corredores secretos, e este também não é exceção, não é assim? Este é um corredor, podemos dizer, secreto, um corredor que se tornou como corredor de serviço da casa, para acesso ao andar inferior, mas que guarda uma coleção de azulejos fantástica, que foi exatamente passada para aqui quando o Palácio sofre obras no século XIX, no início do século XIX, e são exatamente representações fabulosas do início do século XVIII, onde vemos as chamadas cenas galantes, cenas áulicas, em que vemos a dança, em que vemos, por exemplo, a representação de um anão, onde vemos também a representação de um escravo negro, também vemos aqui a representação de macaco, ou seja, transporta-nos exatamente para o universo que existia no século XVIII em Portugal. E falta-nos agora conhecer os aposentos privados do Marquês de Olhão, sim, que são estes e que, digamos, é a parte menos restaurada, sim, deste palácio. É uma parte que ainda não foi restaurada, mas é uma parte fabulosa, porque temos exatamente aqui um conjunto de frescos, no caso desta sala, que nos simulam uma tenda de campanha. E uma tenda de campanha com uma cena também de batalha, podemos dizer, ou de situação militar, porque de facto o Marquês de Olhão foi um homem importantíssimo durante a ocupação francesa e de facto esteve à frente de toda a parte do exército do sul do país. E portanto a maior parte da sua vida, para não falar da sua juventude, onde participou na Batalha do Rosselhão, foi passada em guerra e, de facto, quando ele herda este palácio, vai criar aqui, nos seus aposentos privados, esse ambiente onde viveu a maior parte da sua vida. Ora, o repórter de imagem, o Antunes, tem estado aqui a mostrar que esta era a zona aqui, uma sala particular? Uma sala, portanto, antes tínhamos a biblioteca e aqui tínhamos uma sala privada, onde o Marquês, portanto, passava o seu tempo mais em família e mais de forma privada, não no andar superior, onde estavam então as salas de aparato que nós percorremos anteriormente. Há descendentes deste Marquês de Olhão? Ainda existe o representante exatamente dos Marqueses de Olhão, que usa exatamente esse título, e de facto é uma família que ao longo de várias gerações teve imensos filhos e portanto existem muitas pessoas exatamente da família Cunha que têm origem nesta família, além dos que estão ligados mais diretamente aos Marqueses de Olhão. Muito obrigada por nos ter feito esta visita guiada. Ficámos assim a conhecer este Palácio de Chabregas, também conhecido como o Palácio dos Marqueses de Olhão, um património ainda desconhecido de muitos portugueses, mas que vale a pena conhecer aqui na capital.